A paz do Senhor e a comunhão do Espírito Santo seja superabundante em nossas vidas. É para lá de abundante. Meu pai costumava dizer: o povo de Deus não tem porque não sabe pedir. Porque Deus tem sempre superabundante graça. E vocês se contentam com migalhas? Eu tenho pão inteiro para dar. E vocês só querem restos. Eu não tenho resto para dar para o meu povo. Eu dou a flor da farinha, da melhor que há, para aqueles que vêm a mim. Diz o Senhor. Amém. 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 Começou bem a reunião, começou o senhor falando, né? Glória a Deus. Papai disse que ia dar um doce de batata, de abóbora, batata roxa. Eu me lembro muito bem, né? Eles compraram os doces se você disser o verso. E o verso eu aprendi mesmo. Natal, Natal, em toda a natureza, nasceu Jesus Cristo na maior pobreza. Então, um menino com 4 anos disse, e nunca mais saí do púlpito. Porque eu te arrecadei. Não queria ser pregador. Eu não me importei. Tu apenas fala. Tu não és pregador. Tu fazes a minha vontade. Tu te sustenta, mostrando que tudo é possível ao que crer. Eu sou o Senhor. Amém. Glória a Deus. E... Peraí, vamos devagar. Na companhia Ipiranga, ganhava muito bem. Eu era, digamos, o maior dízimo da igreja. E para evitar das meninas estar de olho em mim, eu dividia em 3, 4 envelopes o meu dízimo. Para evitar segundo as intenções. Porque todos os pais escolhem alguém que ganhe bem para ser marido de suas filhas. Glória a Deus. E eu, então, fiquei de olho na menina. Eu tinha escolhido ela para ti. E tu não és feliz? Quando eu escolho, dá sempre certo. Eu sou o Senhor. Amém. Glória a Deus. Viu como Deus se mete no assunto? Uma salva de palmas para ele. Uma palavra a evangelista. A senhora vai... Vamos ver se ela sabe. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, todos nós, né? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém. Minha serva, por que tu não explica isso? Se creres, poderás fazer isso. Mas vai te acostumando, tu vais ter também o dom de falar ao povo. Vai te sentar, diz o Senhor. Aleluia. Então, é a primeira vez que eu observo uma coisa dessa. Vai sentar lá, meu.
Obrigado, viu? Já começou a me ajudar em público. Então, há uma coisa tremenda quando nós levamos a sério. Levar a sério uma coisa. Por que que eu vou levar a sério? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, esse trio está me vendo. Os anjos estão me vendo. Eu não sou engolido pelo diabo porque os anjos estão assim em volta. Porque o diabo tem ódio. Bom, nessa eu ganho dele. Ele tem peso 1000, tem peso de 1 milhão em cima dele. Não dou trégua para ele. Por quê? Há um hino que nós cantávamos. Mas eu sei quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Lori Bahaina Kandasita Torra Mahandalicita Otaina Karimina Sita Pa Nika Terina Hainosi. O Senhor está dizendo, eu estou aqui, passeando no vosso meio, veja a tua mente e veja o teu coração. Se deixares eu entrar, verás o que eu vou fazer de ti. Com a palavra, irmã? Eu vi ele caminhando. Amém. Uma salva de palmas que a irmã evidente viu o Espírito de Deus passeando no nosso meio. Então, é evidente, viu, irmã? Os espíritos são videntes. Eles podem ser videntes do outro lado, mas nós somos os videntes. Vocês são os videntes do meu trono, da graça. Todo aquele que vem a mim, de maneira alguma, será lançado fora. Cresto isso, tudo é possível que crer. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A minha esposa, então, leu esse texto. Um dos textos que eu sempre gostei muito. Qual foi o texto? 1 João, né? Papai costumava dizer que Mateus é ótimo, Marcos é bom, João é muito amoroso, mas Atos dos Apóstolos é a realização através dos anos do poder dos 12 apóstolos. Ah, mas Judas caiu, botaram outro no lugar dele. Então, irmãos, tudo é possível ao que crer. Ah? Dizem os entendidos que não são só 4 evangelhos, que teria sido escrito outros evangelhos, mas depois os teólogos na Idade Média selecionaram os 4 mais que se aproximam mais da realidade, a maneira de falar. Os outros 50 fatos que nada tem que ver, né? Então foram excluídos como palavra, digamos, sacra. Então você pega Mateus, Marcos é o mais curto, 16 capítulos, mas nesses 16 capítulos dá um banho nos outros. Ela está fora do lugar, quem é que vai tirar a pedra? Então, o anjo chegou, a pedra pulverizou. Então Jesus tinha ressuscitado. Louvado seja o nome do Senhor, e já estava trabalhando, ele ressuscitou e já foi trabalhar, né? E até o dia de hoje ele continua no mesmo aspecto. Eu conheço Jesus como ele é, já estive algumas vezes lá, mas a primeira vez que eu cheguei fiquei espantado assim, porque eu sempre achei que o céu tinha que ser uma coisa muito linda, mas não tão linda, né? Eu pensava 10% do que ele é, né? E quando cheguei por fora dos muros, eu fiquei espantado da luminosidade que passava sobre os muros. Fiquei assim, acho que eu estava até de boca aberta, né? Lógico, o espírito tem um corpo. Ficando olhando lá de cima da muralha, junto ao portão, tinha uns guardas. E falaram alguma coisa lá, o portão abriu e alguém veio e me deu a mão para entrar. E daí já me levaram para onde estava Jesus. Aí eu pude entender que já não era mais terra em si, o centro do universo, aonde eu recebi ordens, que eu tinha que voltar e que não deixasse o emprego
esperasse o que Deus estava fazendo. Mas que eu ia perder o emprego eu trabalhava. Que eu ia ser professor no seminário, não ia cobrar nada. E eu peguei e disse, mas senhor, eu não tirei seminário, mas eu sou o teu seminário. E quando eu falo uma coisa, eu cumpro, diz o Senhor. E ele foi, durante 10 anos, professor de seminário. Glória a Deus. Dá glória ao meu nome, diz o Senhor. Amém? Glória a Deus. Então, e estava assim de líderes comunistas para me ouvir. Então, irmãos, é nunca meter política. Política e evangelho é a diferença da noite para o dia. O evangelho é luz, política é trevas, no sentido espiritual. Portanto, não confunda. Seja sadio sempre nas coisas absolutamente corretas. Sim, eu te uso porque tu és correto. Eu não tenho prazer em pessoas que se dizem e não são. Todo aquele que é, mostra com a vida. Veja o teu entrar e o teu sair. E verifica se tu podes imitar o teu irmão. Então, imita as coisas boas. Que eu, o Senhor, farei de ti uma coluna viva. Eu sou o Senhor. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Porque se eu dirijo a tua mente e teu coração, não há barreiras nem fronteiras. Jamais. Amém? Glória a Deus. Misericórdia, quase 10 horas, eu recém comecei a falar. Que Deus ricamente nos abençoe. E faça resplandecer as janelas dos céus que, da parte de Deus, estão abertas. Totalmente. Amém? Amém? Deus quer que a luz do sol da justiça venha raiar no nosso viver. Cada momento, conforme for passando, abra uma boca e eu vou encher daquilo que eu quero que o povo deve saber. Eu sou o Senhor. Amém. Então, Deus tem coisas tremendas para todos aqueles que, para todos. Diz assim, diz que Deus é um Deus diferente, é para lá diferente, Ele não faz acepção de pessoas. Ele usa o grande, usa o pequeno, usa o miudinho, para cada um Ele quer fazer o melhor. Amém? É coisa linda de ver Deus operar. É coisa linda de ver Deus operar. Louvado seja o nome daquele que era, daquele que é e daquele que será sempre. Aqueles que estão em Cristo, somos. Não é que vamos ser. Somos nova criatura. E as coisas velhas já passaram. Já foram. Tudo se faz novo. Bota a mão assim no coração. Senhor, a alegria transbordante em nossos corações. Agora, mão na testa. E pensamentos positivos selados pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. E as nossas mãos direitas erguidas, tudo que tocar a partir de hoje torne-se em bênção para a honra e glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, eis-nos aqui, usa-nos. Amém? Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Encerrou. Deus abençoe, irmãos. Aleluia. Desculpa, eu falei um pouquinho demais, 10 segundos. Que Deus te abençoe. Na próxima semana nós teremos a Maria Lourenço e a Dona Maria. A paz do Senhor e a comunhão do Espírito Santo seja superabundante em nossas vidas. É para lá de abundante. Meu pai costumava dizer: o povo de Deus não tem porque não sabe pedir. Porque Deus tem sempre superabundante graça. E você se contenta com migalhas?
Eu tenho pão inteiro para dar. E vocês só querem restos. Eu não tenho resto para dar para o meu povo. Eu dou a flor da farinha, da melhor que há, para aqueles que vêm a mim. Diz o Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Começou bem a reunião, começou o Senhor falando, né? Glória a Deus. E eu tenho orado muito porque, com devido respeito aos irmãos, são poucos pastores assim do meu estilo que, seja onde estiver, principalmente na Assembleia de Deus, eles gostam quando eu apareço por lá, que aí me dão uma palavra e dizem, vamos fazer uma coisa assim. E cada um vai falar em línguas, assim, um de cada vez, né? E eu vou interpretar você. E o culto se desenrola. Então, um fala uma parte da mensagem, o outro vai. E eles ficam assim de água na boca porque fazem, digamos assim, aquele... parece um trovejar, né? Não estou menosprezando eles. Esse barulho deles tem feito eles crescerem, né? Porque o povo brasileiro é espiritualista. Não estou dizendo que seja espiritual. A igreja tem membros espiritual, não espiritualistas. Mas que todo espiritualista deseja algo do espírito. Só que o espiritualista não está fazendo uma seleção de onde é aquele espírito, né? Então já no espiritismo, não, isso é um espírito zombeteiro, agora deve ser. Espírito zombeteiro, bom, todo espírito é zombeteiro, né? Todo espírito das trevas é zombeteiro, mas vai zombar onde quiser, menos na igreja do Senhor. Amém. Né? Então quando eu falo com os espíritas, eu digo, olha, com devido respeito, vocês não devem deixar essa turma querer bagunçar. Vocês impõem, agora, mas como? Lê a Bíblia, né? O pai era espírita, durante a semana e domingo era anglicano. Até que ele um dia descobriu que no fundo do baú que ele tinha herdado da mãe, o baú era uma caixa de madeira, tinha um livro, Bíblia Sagrada. Ainda com aquela escrita antiga, né? E o papai começou a ler e tal, é meio difícil. Nesse meio tempo ele falou para 3 colegas que tudo que vocês falam sobre a Bíblia, eu sempre disse, eu sou evangélico, eu sou anglicano. Anglicano é um católico sem imagem, né? E que o padre casa. Então já está a caminho da verdade. E isso fez com que o papai ficasse com vontade de ver de perto. E nós morávamos, eu acho que já falei isso aqui, mas sempre é bom frisar muitas vezes, nós morávamos não muito perto da cidade naquela época, 12 quilômetros da cidade, era muito longe. Né? Não, mas nós era 12 quilômetros do pórtico da cidade. Naquela época não tinha o pórtico, quando for a Rio Grande vai encontrar assim, seja bem-vindo, um pórtico de material, né? Pedra, muito bonito. E do outro lado, boa viagem quando a pessoa vai sair, né? E nós morávamos fora daquilo ali, nós morávamos na Vila São Miguel. E quem ganhou o Papai para Jesus foi os crentes no serviço cantarolando, baixinho, né? Pedreiros, né? O papai era mestre da obra, assim. Você não canta, hein? Mamãe, eu quero. Na época cantavam muito a música essa, né? Não. Nós subíamos hinos, assim, tal, pai, vinho. Aí lembrou-se da minha saudosa avó, que eu não conheci, né? Que era crente. O vovô é ateu. Ateu, mas não à toa. Porque à toa é aquele que não deixaria a esposa, né? Não, vai, eu não creio nisso, porque em Portugal os padres sempre fizeram tanta besteira. Se eles representam Deus, então esse Deus para mim não interessa. Mas só que a vovó começou a ir e ele viu, convidou depois para o reverendo, os reverendos todos eram anglicanos, americanos, né? Falando um português assim meio atrapalhado, mas dava para entender. E vou convidar, porque ele tinha uma fazenda muito grande, então fazia churrasco e o anglicano gosta de churrasco, né?
E a vovó então converteu-se. Papai era o filho mais velho. E desde cedo papai viu que ele tinha entrado numa igreja a caminho da verdade. A caminho da verdade. Tinha algo mais, né? Então ficou muito assim impressionado de ver o sacerdote casado. Olha que coisa interessante. Então, foi ver na Bíblia, Pedro, não fala totalmente do nome da esposa de Pedro, mas ele tinha sogra, então ele era casado, né? Então essas coisas assim, foi. Aí começou a conversar com os colegas devagar, né? Papai era um homem muito ponderado e até partir para a eternidade, tremendamente ponderado. Agora, quando o Espírito Santo o tomava, ele mudava de voz aquele linguajar poderoso, em línguas estranhas, e depois a mãe interpretava. Essas eram a mãe que falava em línguas estranhas e o papai interpretava, na Igreja Batista, na cidade do Rio Grande. E isso depois foi assim, com outro e tal, e os missionários ficavam entusiasmados que esse movimento já tinha começado na Suécia, mas nenhum deles era batizado no Espírito. Érico Jonsson, nem Carlos Sunda. Até muito frio eles eram assim para pregar a palavra, né? Não tinha aleluia, aquela coisa. Até que um dia apareceu Carlos Spor, eu era 41, eu tinha 9 anos, e nós ficamos encantados de ver esse homem pregar. Ele era pastor aqui em Porto Alegre, e foi Templo Novo, tinham feito templo ali no Betel, né? Aí fizeram na cidade do Rio Grande o segundo templo, só que queriam botar Betel 2, mas o povo não admitiu. Nós queremos, vocês não são batistas? Nós temos aquela lá na linha do parque batista norte-americano, mas nós queremos batista sueco, parece que vocês são mais assim, desenvolvidos na palavra e tal, né? E mal o pai sabia que ia ser um dos diáconos de ponta de lança na igreja, né? A mamãe que dizia, tenho até pena dos endemoniados, né? Que o papai entrava numa casa assim, o demônio já estou indo, né? Né? A presença do papai fazia o reino das trevas baixar a cabeça. E foram 3 diáconos, já havia um grupo de uns 6, já mais idosos, né? Que eu, de uma me lembro muito bem, Alfredo Bernini, e outro, bom, escapa o nome do, mas esse Alfredo Bernini, ele ia muito lá em casa. Então, era o vô, aquele negócio tal. Aí o papai começou a ir na igreja, deixou de ir na igreja anglicana, porque isso aí parece mais espirituais, né? Uma vez que outro alguém, falava em língua, todo mundo ficava quieto, o papai, é bíblico, então. Um dia o papai foi batizado no Espírito Santo, e ele disse, mas peraí, a Bíblia diz que a pessoa é batizada, fala em línguas estranhas, mas de estranho não tem nada, são celestiais, estranho para nós. Então é subconhecida do outro lado. Se um dia eu for batizado no Espírito Santo, eu quero com interpretação. Não levou 2, 3 meses, papai fez uma baderna santa, né? Ele era muito calmo, fez um barulho. Mas enquanto ele estava falando de língua, eu não conseguia parar, e era um culto de oração. Porque o culto de quinta-feira, um tempo para 550 pessoas, tinha umas 50 pessoas. Mas o culto, terças-feiras, era o cenáculo, 120 pessoas ajoelhadas, ficava lotado. Quem chegava? Chegou a pegar o cenáculo, chegou a pegar o cenáculo lá na cidade do Rio Grande, aquilo dava 120 pessoas sentadas. Eram os bancos do antigo templo. Então não puderam colocar assim, porque então não dava para passar. Então colocaram assim para dar para as pessoas passarem, né? E ali então era feito o culto de oração às terças-feiras. O culto de oração começava com a paz do Senhor. Naquela época já era bastante, né? Hoje a paz do Senhor todo mundo dá. E aí cantava um hino, depois era lido uma leitura da palavra, depois outro hino era tirado a oferta de terças-feiras
Não era para a igreja, era para o grupo de pessoas necessitadas da igreja. Tá? E eu até fui tesoureiro com 16 anos, né? Mas eu não quis assumir, eu achei que era criança demais, então, mas eu recolhia as ofertas, chamava 2 diáconos para contar e entregava para um diácono mais idoso e esse para o tesoureiro da igreja. E o papai aí deu a ideia, peraí, culto de oração, isso não deve ser para a igreja, para os necessitados da igreja. Então, porque era entrada nas terças-feiras necessitado. Quintas-feiras não tinha oferta, domingo sim, tinha oferta, e principalmente a oferta das 6 horas da tarde, 18 horas, quando começava o culto de ceia, 6h30. E das 6 às 6h30 o pessoal conversando, tá bom, já tem um grupo aqui e tal, então vamos cantar, cantava. E o primeiro domingo tinha a ceia do Senhor. Eu era criança, sentava assim, ficava de água na boca, não? Que pena, não sou batizado, mas eu sou batizado, fui batizado na igreja anglicana, eu tinha 4 anos. Não, isso não. Jesus nunca batizou criança, aquela história, não? E eu gostei de ver o papai e a mãe mergulharam, e o rapaz que eles criaram também. Ele tinha 10 anos mais do que eu, portanto ele tinha 14 anos. Alfredo Amaral, o mais hábil violinista da Igreja Batista do Canalete. O papai tinha um violino, quando o rapaz compraram para aprender, mas não deu certo, o rapaz que ele criou é que aprendeu. Né? Aprendeu. E quem foi o mestre das primeiras aulas do Alfredo Amaral foi um cidadão que tenho muito a ver com ele, porque ele fabricou a minha esposa, Aniceto Vera. Né? Aniceto Vera, ela é a caçula, que faltava alguém para o João, né? Então inventou mais outra, e aí veio a terceira menina, e eu casei com a terceira menina. Não faz muito tempo que nós somos casados, mais de 50 anos. E eu parcialmente conheço os 4 cantos do planeta Terra, mas a Dona Maria, a Europa, Canadá, Estados Unidos, Argentina e... Japão nunca fosse, né? Fosse o Japão? Não. E estive em Macau, pregando. Depois eu tinha uma programação mas eles queriam 30 dias na Índia. Eu 30 dias não podia, porque eu trabalhava na refinaria de petróleo Ipiranga, não podia abusar e perder o meu emprego, né? Em primeiro lugar está Jesus, mas em segundo lugar a casa e comida para a família. E o senhor não estava me chamando para pastor nem nada, não. Mas muito cedo, né? Para dizer um verso na igreja, com a idade avançada de 4 anos, no Natal, né? Então a mamãe disse que ia me dar uma cocada. As cocadas naquela época era assim, né? Enchia o estômago. Papai disse que ia dar um doce de batata, de abóbora, batata roxa, eu me lembro muito bem, né? Eles compraram os doces se você disser o verso. E o verso eu aprendi mesmo. Natal, em toda a natureza, nasceu Jesus Cristo na maior pobreza. E a mãe, mas é tão pequenininho. Olha aqui no inário da igreja anglicana, porque eles tinham sido anglicanos, assim. E o povo que estava em trevas viu uma grande luz no dia glorioso em que nasceu Jesus. Então, um menino com 4 anos disse, e nunca mais saí do púlpito, porque eu te arrecadei. Não queria ser pregador. Eu não me importei. Tu apenas fala. Tu não és pregador. Tu fazes a minha vontade. Tu te sustenta, mostrando que tudo é possível ao que crer. Eu sou o Senhor. Amém. Glória a Deus. Cada vez que eu olho ali para o Deutsch, tem sobrenome Kessler, me lembro de um casal muito querido, né? O pai dele era um solteirão, assim, né? E a mamãe e as outras senhoras diziam, deixa eu ver, tem que casar, rapaz, ele está ficando velho aí, né? E ele só ria, assim, teu pai era fantástico. Eu tinha aqui 4, 5 anos, 6 anos. Aí, lá por volta de, eu acho que uns
Dos 10 anos, teu pai apareceu com uma menina. Parou a igreja assim para olhar, sabe? Tua mãe era bonita mesmo, né? Ela ainda existe? Existe e continua bonita. Dá um abraço nela, faz ver que o menino da época ainda lembra-se, né? Por quê? Porque tinha o primeiro banco do lado direito, quem olha para o púlpito, o segundo banco, papai, eu e a mamãe. Terceiro, o pai dele, a do meio, a menina, a irmã mais velha ainda existe? Tá aí? Ah, tá aí ela. E a mamãe, né? Tua mãe era bonita, que era assunto sério. Papai mexia com teu pai, ele devia ser com uns 10 anos mais velho que ela. 7, né, hoje? Quê? 6 anos, o pai. 6 anos, 7 anos. 7 anos. Eu achava que devia ser uns 10. E ele era professor no Sinai, né? Eu me lembro muito bem. Então, coisas assim que eu olhava para esses homens e senhoras, muito bonita, a tua mãe, ela continua bonita, hein? Continua. Vou dar meus parabéns para ela. Ela abafou quando ele levou ela na igreja, né? Porque não podia namorar gente que não era da igreja. Ele tem um jeitinho lá, né? Teu pai para bobo não servia. Porque ele tinha que ter cuidado com os diáconos. Os diáconos... Papai e o irmão Bernini eram os dois diáconos mais assim, moderados, né? Não era muito assim de exigir coisas dos jovens. Papai dizia, nós temos que dar exemplo para os jovens, não querer que os jovens deem exemplo para nós, né? Porque o papai pensava, mas depois o meu filho vai ser jovem, vai sobrar para ele, né? Não faça aos outros que o seu venha a caminho, né? E pela graça de Deus, foi muito perseguido. O rapaz que eles criaram, o Alfredo Amaral, o melhor violinista da igreja. A igreja teve 27 violinos. Depois ficou só 2 ou 3, entre esses 2 ou 3 o pai da minha futura esposa tocava violino. E ele fazia uma coisa, quando não tinha ninguém assim, ele... Eis que vamos para aquele bom país, tocando violino e cantando, né? Ao mesmo tempo, ele tocava o violino aqui assim para poder olhar no inário, né? Que tem a música e tem a letra, né? E eu gostava daquele senhor de nome Aniceto Vera. Você achava Vera é nome de mulher, mas no Uruguai Vera é nome de macho. Então a mamãe que era digamos assim, não era diretora, mas eu vou dar o título para ela, diretora da Sociedade de Senhoras, com referência a visitar as famílias. Não tinha família rica, não. Assim, simples, tal. Quando nascia nenê, não? O enxoval do nenê, a Sociedade de Senhoras tomava providência. E a mamãe ia com mais 2 irmãs levar no hospital. E eu me lembro muito bem, a Urânia já existia, a Urânia Maria, que eu não sabia que ia ser a minha cunhada. A Urânia deve ter 2 meses mais velha do que eu. Ainda existe a Urânia? Não, ela já faleceu. A Urânia? Ela já faleceu. Ah, é? Então foi transferida. Isso. Mas eu morava lá por Brasília, a gente depois eu dei um erro, eu e minha esposa, no civil, era batista independente, deixei de ser batista independente para ser batista brasileiro. E as mulheres batistas brasileiras eram mundanas porque cortavam o cabelo. E a batista do Canalete não cortava o cabelo, um palmo abaixo do joelho, né? Calça comprida, Deus me livre e guarde. E aí, mamãe, lógico, papai era o presidente do corpo de diácono. Mas no fundo, a mãe gostava muito de assistir os batistas americanos, né? Mas só ficava sempre com a mãe. Tinha dom de falar línguas e interpretar, né? Papai também. E disse, que pena, a gente não pode ir para lá porque lá é proibido falar línguas, né? Imagina só, proibir falar línguas. E mal sabia eu que Deus um dia ia me levar para lá, ia me usar para o maior reboliço entre os batistas brasileiros. Né? Para nós sair falando língua assim, sem mais sem menos, né? Você não manda no Espírito Santo, mas o Espírito Santo
te dá a oportunidade para dirigir. Ele te dá a matéria, tá? Da essência. E você agora vai pegar aquela essência e transformar numa bênção para todos. Né? Porque eu estava acostumado a ver assim, o que é isso, pai? Falando em línguas. Que pena. Nessa língua é dos anjos. Então. Aí o pai um dia foi escolhido para ser diácono, porque ele também ganhou pão, e o Atídes Medeiro. Né? Conhecesse o Atídes Medeiro? Só de nome. E o pai dela. Eram os 3 que foram escolhidos, porque os diáconos já eram senhores assim de 60 anos, já era muito, 60 e poucos anos, né? Então tinha que ter um pouco de gente mais jovem. Então os 3 foram escolhidos. Francisco Manuel Marques, Aniceto Vera e esse outro que me escapou. Bom, e eles começaram ali um trabalho e tal. Aniceto Vera não demorou muito, ele trabalhava na companhia Swift, e terminou a guerra, a Swift, então teve que dispensar os seus funcionários, né? Ficando com o mínimo possível, para não fechar totalmente a fábrica. E Deus tinha um plano para o Aniceto, perdeu o emprego. E o papai gostava muito do Aniceto, jamais passou pela cabeça que eu ia ser genro do Aniceto, e que uma filha do Aniceto ia ser nora dele, nunca, jamais isso. Porque o papai e a mãe diziam assim, bicho, pode olhar para as meninas com cuidado e zelo e orar pelaquela que você gostar. Namoro só depois de 17 anos. E eu levei a sério, namoro depois de 17 anos. Mas nunca olhei para a Maria, porque a Maria, imagina, eu 17 anos, ela 6 anos antes, 11 anos. E um dia ela vai de... Meu futuro sogro, né, era diácono, o papai foi escolhido para ser obreiro no lugarejo chamado Povo Novo. E nesse meio tempo houve... Aniceto Vera era um homem simples, como o papai, né? E via Porto Alegre naquela época, não era qualquer um, não. Mas agora ele era diácono, e o papai também. E o papai disse, não, Aniceto, tu é mais jovem, tu vai. Não era isso, é que o papai nunca pediu licença para o patrão para sair para isso, para aquilo. E o meu sogro, que eu não sabia que ia ser sogro, ele trabalhava na Swift, né? Então, foi a Porto Alegre. Veio a Porto Alegre. E a Porto Alegre? Eu me lembro, muitos anos depois, quando eu fui a Porto Alegre, a estrada de barro e areia batido, né? Quando chovia muito, era para lá e para cá, Deus me livre e guarde, saía às 6 horas da manhã, às 6 da tarde, chegava em Porto Alegre. E foi uma coisa assim. Então, eu tive altos e baixos, não espirituais, na minha vida, né? Nesse meio tempo, fiz um concurso, entrei para a Companhia Ipiranga, e ali fiquei 17 anos, mas sempre orava, Jesus, eu sinto que você é pregador, mas eu não quero ser pregador assalariado. Porque quem ganha salário da igreja tem que obedecer à igreja, está bem, mas não os idiotas que tem na igreja. Qualquer gaiato que não sabia nada queria manobrar, né? E isso me deixava revoltado. O papai falou nada da administração. Papai era um sepulcro em casa que dizia respeito à administração da igreja. Então, Aniceto Vera, não, mais velho é o papai. Francisco Manuel Marques, não. Atídes Medeiros e o papai dela, que era do trio mais novo, para juntar-se a outros 4 diáconos. Então aí fazia o número necessário de 7 diáconos na igreja. Então tinha um velhinho, ficou viúvo, o irmão Alfredo Bernini, que podia ser pai do papai. Esse sempre ele gostava no inverno caminhar, então saía da igreja de noite com o papai, com a mamãe e eu, né? Conversa assim, eu ficava ouvindo. Eles não têm outra coisa para conversar, era só sobre a Bíblia, sobre o que fulano tinha dito, aquelas coisas assim, eu ficava com água na boca. Quando eu crescer, eu não quero ser pastor, mas eu quero falar assim como eles falam. Né? Passaram-se os anos e o Senhor me deu a graça de, juntando os 3, falar melhor que eles. Né?
porque sou conhecido no mundo inteiro. Não é quer dizer que eu sou melhor que eles. É que eu estudei, não? E Deus me chamou. Nunca fui diácono. Não, não e não. O que tu vai ser? Não sei ainda. Aí alguém disse, papai, olha, ele vai ser obreiro. Vira essa boca para lá que ele jamais vai querer ganhar salário da igreja. Porque se ganha salário da igreja, diz ele assim, tem que obedecer. Obedecer é bonito, mas não obedecer a idiotas. Porque eu via certos cidadãos, desculpa a expressão, não cheirava nem fedia, querendo mandar nos diáconos. Eu acho que é pastor diáconos e depois os obreiros. Não, o pastor, a igreja e depois os diáconos. Tem que haver um respeito, né? Então, papai, os diáconos estavam um pouco já idosos, foi escolhido meu pai, o pai da Maria, que era mais moço que o papai, e o Atides Medeiro. Dos três, os dois que falavam línguas eram o papai e o Atides. E nesse meio tempo, a Aniceto Vera perdeu o emprego na Swift. O que é? Dona Maria está fazendo assim? Traduz o que ela está dizendo? A Bíblia está aí. A Está. Bíblia tá ali. O que tem? Então vem cá ler um texto aqui para mim. Quem quer ouvir a irmã Maria ler primeiro capítulo de São João, os primeiros 10 versículos. Deu palpite, vai trabalhar. Faça favor. Uma salva de palma. Uma salva de palma. Faça favor, eu não vou dizer mais nada. A senhora que vai ler aqui. Eu levo lá pra ela. Não, ela vem aqui. Obrigado. Faça favor. Passa por volta, que se tu vier por aqui, tu vai derrubar a máquina do homem. Vai, fala aí. Quem não conhece a minha querida esposa, eu tinha, quando ela achar, São João I. Então, que Deus ricamente nos abençoe. Amém. Muito cedo eu via as 3 meninas do Aniceto. Nunca eu pensei que aquela polaquinha ia ser minha esposa, né? E eu achava engraçadinha nos piqueniques. Eu pegava ela pela mão nos piqueniques, e saía correndo assim, a gente ganhava a corrida das meninas, eu levava ela quase de arrasto, né? Mal sabia eu que ia ser minha esposa. Aí, é o primeiro capítulo. Aí, o que aconteceu? Deus tinha um plano para nós. Meu sogro perdeu o emprego na Swift. Ele era o primeiro mais hábil matambreiro. Quer dizer, que tirar o matambre sem rasgar o matambre, que é a parte da... a senhora... É São João. Sim, senhora. O outro João sou eu aqui. Aqui, querido. Aqui, quando eu disser, tu vai ler tudo isso aqui. Tá? Bom, então, o que aconteceu? Eu vi de repente pai dela, que era mais moço que o papai, e o Atides Medeiros ser escolhido para enxertar no quarteto de diáconos, já estavam muito velhos. Então ficou o número certo de 7 diáconos. Tá? E dos 3, papai falava línguas e interpretava, o Atides Medeiros falava línguas, não interpretava, quem interpretava era o pai. Mais tarde ele também interpretava, mas eu nunca vi o meu sogro falar línguas. Porém, o dom da palavra, nesse meio tempo, ele perdeu o emprego na companhia Swift. Pode esperar, é aqui, bonitinha. Começa depois no primeiro versículo. Então, muitas vezes, a gente tem que perder o emprego para ter coragem de pegar a palavra. Tá? Então, passaram muitos anos, eu também perdi o emprego. Mas eu era advogado. Trabalhava na companhia Ipiranga. E... Peraí, vamos devagar. Na companhia Ipiranga, ganhava muito bem. Eu era, digamos, o maior dízimo da igreja. E para evitar das meninas estar de olho em mim, eu dividia em 3, 4 envelopes o meu dízimo. Para evitar
segundo as intenções. Porque todos os pais escolhem alguém que ganhe bem para ser marido de suas filhas. Glória a Deus. E Deus escolheu ela. Glória a Deus. Eu tinha horror de mulher loira. Eu gostava de cabelo escuro, assim como você, ó, como aquela lá. Olha. Tô com cabelo branco já. Eu tive 3 namoradas. 2 eram, você não é mulata, mas 2 mulatinhas. Mas não dava, elas eram muito ciumentas. E eu, parei, eu estou namorando você para casar. Ah, mas quem não tem ciúme não tem amor. Então vai que os outros já foram. Eu quero uma moça que me conheça e eu conheço e possamos, desde namorado, nos dar bem. Foram 3 namoradas, não deu certo. Vai uma loura mesmo. E sai para Pelotas brabo. Papai, vai a Pelotas, vai esfriar a cabeça lá em Pelotas. E o papai dela tinha sido transferido, naquela época os pastores eram transferidos, de Santa Cruz do Sul. Porque Pelotas estava sem pastor. Um domingo o papai que ia pregar, outro domingo a tia Desmedeira, outro domingo cada ia diácono da cidade do Rio Grande cuidar, porque os diáconos de Pelotas eram muito fraquinhos. Depois deu gente boa, né? E porque o Rio Grande era muito antiga a igreja. E aí, um dia desses, o papai disse, vem cá, não tem ninguém para ir a Pelotas. Você está pregando bem, vai lá pregar. Tá, cheguei lá, muito bem. Então, a escola dominical em Rio Grande começava às 9, lá era às 10. Eu embarquei no trem, fui para Pelotas, cheguei cedo, lá estava uma irmã varrendo. Que hora? Não, é às 10 horas. Não, ali é o mercado. Tá, fui lá no mercado, que 10 horas, tá, 15 para 10, chegou. Era o pai dela que tinha sido transferido de Santa Cruz do Sul para... Eles eram de Rio Grande. Ele nasceu no Rio Grande. E aí eu fiquei encantado. Sempre gostei muito do Aniceto, que foi meu professor na escola dominical. Mas foi uma beleza. Mas João, estou aqui. Cadê o irmão Marques? Lá em casa. Tem trabalho para cuidar lá. E a irmã Marta, tudo bem, tudo bem. E você para quê? Foi o papai que inventou isso. Mas muito bem, isso é ótimo. Mal sabia ele que eu ia pegar uma das 3 meninas dele, né? Tinha a Urânia, a Sônia, que tinha casado por aqueles dias. E eu, então, fiquei de olho na menina. Eu tinha escolhido ela para ti. E tu nasces feliz? Quando eu escolho, dá sempre certo. Eu sou o Senhor. Amém. Glória a Deus. Viu como Deus se mete no assunto? Uma salva de palmas para ele. Uma palavra a evangelista. A senhora vai ler daqui. Talvez ela sabia. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, todos nós, né? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aleluia. Aleluia.
Minha serva, por que tu não explica isso? Se creres, poderás fazer isso. Mas vai te acostumando, tu vais ter também o dom de falar ao povo. Vai te sentar, diz o Senhor. Aleluia. Então, é a primeira vez que eu observo uma coisa dessa. Vai sentar lá, meu. Obrigado, viu? Já começou a me ajudar em público. E o verbo se fez carne. A palavra verbo, doutor, significa algo parado ou algo em ação? Ação. Em ação, né? Então, e o verbo se fez carne. O verbo eterno. Deus Pai, o verbo eterno. E Deus Pai olhava aqui, porque se você pensa que só a terra que é habitada, tira o cavalinho da chuva. Vai ter muita digamos, surpresa quando nós chegarmos do lado de lá, porque quando eu tive a parada cardíaca, estive do lado de lá, tudo aquilo que eu pensava, o Senhor me mostrou que era verdade. Ele disse, não é para pregar, porque muitos não vão crer, mas cada estrela tem um planeta semelhante à Terra, alguns bem maiores. É de vocês que vão povoar os céus. Ora, o que é os céus? Os céus é o centro do eixo do universo. A gente pensa assim, o céu para lá. Não, o céu é centro. Todos os planetas, cometas, satélites, etc., giram assim e giram assim. Porque o Criador está sentado no trono, dali observando qualquer coisa. E quando o pecado toma conta em algum planeta, o Pai só faz assim, fora. Faz assim, vai direto. Os anjos vão lá, seguram o planeta assim, e jogam ele no fogo. Sabe qual é o fogo? O sol. Fogo eterno. A Bíblia não diz isso. Mas quando eu estive lá, queria saber onde é o sol. Então, meus irmãos, dá glória a Deus que nós não fomos fabricados para morar no sol, não? E sim para morar no núcleo central do universo, onde está o trono do Pai. Eu não sou melhor que ninguém. O que foi que eu disse? Eu não sou melhor que Está abaixo. Eu não sou melhor que ninguém. Melhor. Eu não sou melhor que ninguém. E todos nós podemos ser melhor em todo sentido. Amém. Amém? Amém. Com Cristo no barco vai tudo muito bem. Glória a Deus. Otabai karabashu tukuru matai nigambahandai tonigoshandaham. Senhor, nós queremos nesse momento te agradecer, porque já de saída tu tomou conta da reunião. Amém. Louvado seja o teu santo nome. Abençoa cada crânio, cada cabeça que está aqui, que possamos todos nós tornarmos fontes de vida e tua fonte geradora do poder. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, agradecemos as bênçãos que temos tido e as bênçãos que teremos daqui para frente. Todo o povo de Deus diga amém, 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 amém. Então, há uma coisa tremenda quando nós levamos a sério. Levar a sério uma coisa. Por que que eu vou levar a sério? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, esse trio está me vendo. Os anjos estão me vendo. Eu não sou engolido pelo diabo porque os anjos estão assim em volta. Glória a Deus. Porque o diabo tem ódio. Bom, nessa eu ganho dele. Ele tem peso 1000, tem peso de 1 milhão em cima dele. Não dou trégua para ele. Por quê? Há um hino que nós cantávamos. Mas eu sei quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Lori Bahaina Kandasita Torra Mahandalicita
Otai nakarimina sitapa nika terina hainosi. O Senhor está dizendo, eu estou aqui, passeando no vosso meio, veja a tua mente e veja o teu coração. Se deixares eu entrar, verás o que eu vou fazer de ti. Com a palavra, irmã? Eu vi ele caminhando por aí. Amém. Uma salva de palmas que a irmã evidente viu o Espírito de Deus passeando no nosso meio. Então, é evidente, viu, irmã? Os espíritos são videntes. Eles podem ser videntes do outro lado, mas nós somos os videntes. Vocês são os videntes do meu trono, da graça. Todo aquele que vem a mim, de maneira alguma, será lançado fora. Cresto isso, tudo é possível que crer. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A minha esposa, então, leu esse texto. Um dos textos que eu sempre gostei muito. Qual foi o texto? 1 João, tá? Papai costumava dizer que Mateus é ótimo, Marcos é bom, João é muito amoroso, mas Atos dos Apóstolos é a realização através dos anos do poder dos 12 apóstolos. Ah, mas Judas caiu, botaram outro no lugar dele. Então, irmãos, tudo é possível ao que crer. Ah? Dizem os entendidos que não são só 4 evangelhos, que teria sido escrito outros evangelhos, mas depois os teólogos, na Idade Média, selecionaram os 4 mais, que se aproximam mais da realidade, a maneira de falar. Os outros 50 fatos que nada tem que ver, né? Então foram excluídos como palavra, digamos, sacra. Então você pega Mateus, Marcos é o mais curto, 16 capítulos, mas nesses 16 capítulos dá um banho nos outros, tá? Porque Marcos era um jovem, discípulo do apóstolo Pedro. Alguém diz que quem deu a direção para ser escrito o que João escreveu, e depois Marcos também, tinha que levar o nome do outro, mas então Marcos é que assinou, né? Então tem uma maneira assim de expor o Evangelho. É mais curto, mas assim, cada capítulo muito assim, que se você aperta, destila assim nos dedos óleo do azeite do Espírito, né? Porque Marcos é cheio do Espírito Santo. 16 capítulos, mas veja o capítulo 16 de Marcos, o que diz? É o ide, o-i-d. Não entendi. O ide, pregar o evangelho. Ah, o id. Tá bom. Desculpa, minha filha. Tá. O que é que diz o primeiro capítulo, versículo 1 de Marcos? Diz assim, ressurreição de Jesus. Passando o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. Um momento. Os machos estavam tudo debaixo da cama, apavorados. Mulheres é que saíram. Continua. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? Porque os túmulos era colocada uma pedra bruta, uma coisa bonitinha, para tapar, né? Tinha argamassa, essas coisas. E elas iam com fé, pensando como é que elas iam deslocar. Agora, imagina só, nós hoje no século XXI, eu nasci no século XX, não é proibido se abrir um túmulo, né? Porque no século I ainda abriam os túmulos, né? Colocar pedra, assim, argamassa e tal, para dar banho no cadáver enquanto dava, né? E foram fazer, as mulheres foram fazer, dar um banho
no corpo de Jesus, deram de cara lá que ele já tinha ressuscitado. A pedra estava fora do lugar. Quem é que vai tirar a pedra e tal? O anjo chegou, a pedra pulverizou. Então, Jesus tinha ressuscitado. Louvado seja o nome do Senhor. E já estava trabalhando. Ele ressuscitou e já foi trabalhar. Né? E até o dia de hoje ele continua com o mesmo aspecto. Eu conheço Jesus como ele é. Já estive algumas vezes lá, mas a primeira vez que eu cheguei, fiquei espantado assim, porque eu sempre achei que o céu tinha que ser uma coisa muito linda, mas não tão linda. Né? Eu pensava 10% do que ele é. Né? E quando cheguei por fora dos muros, eu fiquei espantado da luminosidade que passava sobre os muros. Fiquei assim, eu acho que eu estava até de boca aberta. Né? Lógico, o espírito tem um corpo. Ficando olhando lá de cima da muralha, junto ao portão, tinha uns guardas. E falaram alguma coisa lá, o portão abriu e alguém veio e me deu a mão para entrar. E daí já me levaram para onde estava Jesus. Aí eu pude entender que já não era mais terra em si, o centro do universo. Aonde eu recebi ordens, que eu tinha que voltar e que não deixasse o emprego, esperasse o que Deus estava fazendo, mas que eu ia perder o emprego eu trabalhava, que eu ia ser professor no seminário, não ia cobrar nada. E eu peguei e disse, mas senhor, eu não tirei seminário, mas eu sou o teu seminário. E quando eu falo uma coisa, eu cumpro, diz o Senhor. E ele foi, durante 10 anos, professor de seminário. Glória a Deus. Dá glória ao meu nome, diz o Senhor. Amém? Glória a Deus. Então, nunca cobrei um centavo. Eu trabalhava na refinaria de petróleo Ipiranga. Ganhava razoavelmente bem. Porque o salário mínimo de lá, digamos, se fosse R$100, tinha 30% de periculosidade. Então, era mais 30%. 30% era muito dinheiro. Né? Eu me lembro que eu era auxiliar de quinta categoria e ganhava 2 salários mínimos. Né? O salário mínimo já foi muito bom no Brasil, criado pelo Dr. João Goulart. Não era salário de fome, não. Era pão direitinho. Depois hoje só dá para uma rapadurinha. Tinha que pegar esses deputados, botar eles num presídio com salário mínimo. Vocês vão se alimentar aí. Tem que sentir na carne o que os outros sentem lá fora. Né? Trabalhar seus malandros. Então, é uma desgraça o que eu vou dizer. Foi necessário vir o Partido Comunista para prender os outros que se diziam cristãos, que dá para pagar um salário melhor. Eles botam horrores por cima da Rússia. Eu estive pregando na Rússia, pregando na Polônia, Tchecoslováquia, Hungria, Bulgária e Romênia, e não vi pobreza como se vê aqui. Ninguém tem automóveis bonitos, né? Mas eles vivem uma vida assim, padrão razoável. E a igreja é perseguida, não é bem como dizem. Aqui a igreja tem mania de meter a mão onde não é chamado. Quando eu estive pregando na Polônia, falei assim para os líderes, vocês estão errados. Pregar o evangelho é com a vida. Não vai pregar aí para os políticos dessa maneira, eles vão fuzilar vocês e Deus vai bater palmas, sabe? Porque vocês estão fazendo bobagem. Deus não manda ninguém brigar com as autoridades. Dê exemplo. E a Polônia mudou. Ninguém fala isso. Né? Mas Deus me usou para a Polônia mudar. Não é assim. Devagar. Mostra amor. Eles têm rancor. Por quê? Eles têm direito a ter rancor. Eles não creem em Deus. Pois é, não creem em Deus. Porque quem dirigiu esses países, todos... Tem algum país evangélico por livre e espontânea vontade comunista? Não. Alguém vai dizer assim, tem tal país, bom, foi tomado nessa última guerra, aí tiveram que obedecer. Tá? Porém, irmãos, vou dizer uma coisa para vocês, eu estive pregando na China e não existe pobreza como tem na América Latina, viu? Não tem aquela regalia que nós temos no Brasil, muita liberdade.
Tinha que cortar pela metade essa liberdade e mais responsabilidade. Né? Então, eles lá, quando pegaram a China estava lá no lodo. Hoje é uma potência. Se eles são duros ou não, bom, é o sistema do chinês. É o sistema do búlgaro, do romeno. Já na Polônia são mais assim democratas, já a Polônia é mais democrata. Eu fui lá, não se pode pregar o evangelho. Quando eu me declarei que era filho de poloneses, infelizmente, por que você não fala polonês? Eu saí muito bem. Porque mamãe polonesa casou com um português brasileiro, né? Papai era nascido no Brasil, mas falava português. E então, em casa só falava português. E era a época da guerra. E o homem que nos governava, o Dr. Getúlio Dornelles Vargas, não é política, mas nós temos que tirar o chapéu para esse homem. Quando esse homem assumiu, no Brasil não tinha liberdade religiosa. Foi ele que trouxe a liberdade religiosa de consciência. Não? E o Evangelho cresceu, se expandiu. E hoje, quando eu fui professor de História e Geografia, às vezes tinha aqueles alunos metidos a besta, que o pai em casa... ele é protestante. Vocês gostam tanto do professor de você, é protestante. Aí um dia um aluno lá teve coragem de dizer isso. Muito bem, convido teu pai para vir aqui e dar uma aula, porque os países protestantes têm liberdade. Mas os católicos também têm. Se você não reza pela cartilha deles, você leva a pior. Não, mas eu no Brasil, porque era o único menino, eu e outro rapaz que era Dirk Geraldo, ele era anglicano e eu batista. Como nós éramos perseguidos. Mas depois os professores tiveram que nos engolir. Quando houve um problema muito grave na diretoria, o Dirk não era batizado no Espírito Santo. Deu lá um characoteco lá no diretor, que era demônio, né? Eu vi aquele negócio, eu disse, vocês permitem ao Dirk? Veio o Dirk, que coitado estava daquele jeito, eu não posso dizer como é que ele ficou, né? Porque no culto não pode se dizer isso. E ele foi, me acompanhou. Você só vai dizendo amém, né? Sabe que demônio, te arranca da vida desse homem, tal, Depois, pai, você teve coragem? Não, eu tive fé, pai. Amém. Eu vi você expulsando demônio, o pai faz assim, ele é temente a Deus, eu também sou temente a Deus. Tá? Não meta pato ganso, porque pato é pequeno, ganso grande. Não? Querer ser o tal se você não tem o respaldo divino. Se o Espírito Santo está na tua vida, mesmo que você não fale línguas, mas você tem certeza que você vive o Evangelho são, abre a boca e fala, que eu estarei contigo. Eu sou o Senhor, estou aqui. Então, é uma coisa assim impressionante, ouviu, irmãos? No outro dia eu cheguei em casa, eu disse, Senhor, eu tinha preparado uma pregação, a minha é melhor. Glória a Deus. Ele não deixa eu falar, não? A minha é melhor. Tá bom, então a tua é melhor, né? Louvado seja o nome do Senhor. A primeira vez que eu fui pregar em Portugal, era a primeira vez que eu saí assim para o estrangeiro, né? E por causa de fofocas santas me convidaram. Não me conheciam, mas convidaram. Diz que você é filho de português, né? Português puxa muito, né? E eu não quis dizer que a mãe era polaca. Mas então fui lá. E tive a grata satisfação que o meu português gaúcho é muito bem aceito em Portugal. Tá? Nós não temos certas gírias que tem o pessoal do Rio, da Bahia. Né? Nós falamos português clássico, perto do português clássico. E eu pisei em Lisboa e não me largaram. Eu, assim, nos 30 dias que eu estive lá, eu preguei em Lisboa até o Faro, lá no sul, depois voltei, e de Lisboa até a fronteira norte com a Espanha. E a parte leste, preguei assim, passando por lado da Espanha. Foi a primeira vez que eu fiquei espantado. Tá? Eu pregando isso, e a maioria dos portugueses não conheciam brasileiros, né? Ele fala português, mas assim não tem sotaque, né?
E não é português, é outra coisa qualquer, Mas Deus abençoava. Tá? Pois o segundo ano eu fui, terceiro ano eu fui, e no quarto ano eu levei a minha cara à metade. Tá? Porque eles pensavam assim, isso deve ser tipo Assembleia de Deus, usos e costumes. Ana Maria não tinha usos e costumes, já tinha tido no passado. E foi uma bênção, né? Até lá num culto, Dona Maria fez uma coisa que talvez ela esteja lembrada. Eu chamei, vem cá, menina, minha esposa, aqui, e ela falou em línguas. Ela, quando viu, falou. E eu interpretei. Aí os portugueses gostaram. Né? Glória a Deus. E aí depois queriam que eu levasse sempre ela, né? Mas foi umas 2 ou 3 vezes. Dali a Espanha abriu as portas, a França, depois Suíça. Suíça é o país que eu fui pregar mais. A Dona Maria levei muito seguido a Suíça. Aí levei o meu Carlos, levei o primo, nosso primo, aquele que é pastor, o Walter, né? Levei, ele ficou encantado de João, como esse povo te adora. Não, adora não. Eles me amam. Né? Porque eu consegui levar para ele o seguinte: quem está pregando, você tem que estar intercedendo por ele. E se o diabo se manifestar, é sinal que o pregador está correto. O diabo não gosta que pregue direito. Você, o pregador, não precisa perder a paciência. Só vira assim para o endemoniado: senhor, em nome do Senhor, cala. Ele tem que calar mesmo, né? Não é no teu nome, não do Senhor. Mas tem que falar com fé. Né? Vai que eu sou tal, tu vai apanhar, né? Se tu quiser bancar tal, o demônio vai lá te dar uma surra. Porque Jesus não te dá apoio. Mas se no nome do Senhor, bom, acabou a história. Então, fui pregar em Portugal, fui para a Espanha França, depois na Suíça, aí levei a minha esposa para conhecer a Suíça, e fui pregando, e depois as fronteiras da Itália abriram, e eu fui pregando, e depois fui para a Alemanha, fui para a Áustria, muito fechada para o Evangelho, porque os alemães são luteranos, católicos, e pensam e deixam os outros pensar. Já os austríacos são mais assim, católicos, durões, né? Mas falam alemão, então. E a Polônia, com todo o catolicismo, até padres foram me assistir. Glória a Deus. Não? Ele prega um tipo de pregação diferente. Então eu falava, tinha um brasileiro que morava lá e ele interpretava assim no pé da letra. Não que eu sei falar polonês, mas eu sei ver a cara dos polacos. Eu parava papapá e eles entenderam. Então ele está interpretando, porque ninguém traduz, interpreta, né? O que está falando. Então, durante uns 10 anos consecutivos, eu fui pregar na Europa. Depois Deus abriu Canadá e Estados Unidos. Depois, um dia disse: pô, senhor, eu queria ir na Ásia. Ele disse: prepara teu passaporte. Eu vi, não, faço assim. Um novo passaporte. E vai na embaixada japonesa. E eu disse: mas senhor, não tem embaixada japonesa em Porto Alegre. Mas você pode falar com uma embaixada tal. Me deu lá. E eles mandavam para São Paulo e eles carimbaram. Eu tenho os passaportes guardados em casa e não parei mais de viajar pelo mundo afora. Não? O menino que só tinha um pedaço de pão para comer de manhã, uma sopa com pão ao meio-dia e de noite um arroz com guisado. E hoje sou formado professor de História e Geografia e também Direito. E nunca perdi uma causa. Ah, ele é inteligente. Venham me procurar, ouviu, Kessler? Se alguém disser que eu sou inteligente na jurisprudência, pode dizer não. É que ele não é burro. Eu ouvia, não posso pegar a tua causa. Porque está errado aqui. Eu só pego causa justa. Ah, isso qualquer um ganha. Bom. Agora, vai te debater comigo, que eu estou com a lei na mão. Você está falando bonito, mas a lei está aqui, ó. E nunca perdi uma causa, até que um dia Jesus falou comigo, disse: bom,
para ti acabou. Agora você vai pregar o Evangelho. Eu não disse, eu pensei. Diga, não seja idiota quando Jesus está falando contigo, pensar. Que ele lê teu pensamento, né? Enquanto é isso que estás pensando, cuido eu. Tá? Poxa vida. Eu tinha que viajar, deixar a mulher e as crianças em casa. Porque não tinha dinheiro para ela. Nunca me pagaram para ir pregar. Fazia um convite. Eu tinha que juntar dinheiro para... Os 3 primeiros anos foi assim. Depois começaram a pagar. Deu um estalo. Mano, puxa vida. Tá? Então, entrei em Portugal, na Espanha, na França, na Suíça, como Deus abençoou. Estive na Itália, depois fui na Alemanha, na Dinamarca, Noruega e Suécia. E Finlândia. E na Finlândia, uma noite me levaram para o outro lado, na Rússia. Mas como dá para ir lá? Não, é que o chefe da guarda na fronteira, ele é crente secreto. Não? E ele tem os cultos lá, me levaram lá para pregar. E depois, quando terminou, quem veio na frente aceitar Jesus era o chefe da polícia, que estava lá para espionar e foi alcançado pelo poder de Deus. Então, Deus é Deus. Passaram-se os anos, eu fui convidado pela Igreja Batista de Moscou, mas não direto, através da Polônia. Eu fui pregar lá. E as autoridades constituídas, os chefes do comunismo, foram assistir. Porque ficaram sabendo que o pastor João prega o Evangelho, não política. Glória a Deus. Política para os políticos. Não? Deixa eles. Não? E sabendo que estava a chefia ali, elogiei pelas lindas estradas, igual a nossa, estrada de ferro, bonita, igual as nossas e tal, mas tem que dar uma puxada assim, porque está elogiando, né? Então, elogiei. Agora vai prestar atenção às novas do Evangelho. E muitos vieram à frente chorando. Chorando quando, uma vez que eu fui na Polônia, estava o chefe da polícia de Varsóvia, estava com o filho desenganado pelos médicos no hospital. E alguém soprou no ouvido dele, olha esse homem brasileiro, ele é de família polaca. Ele não fala polonês porque quando ele nasceu era proibido falar outras línguas na época da guerra, né? Então, a mãe dele nunca passou para ele nada de polonês, só se falar português. Alguma coisa desmaiou aqui. Então, está amarrado. Aí, o irmão, canta o corinho aí para o irmão vir aqui arrumar a artimanha dele. Sei que tenho crido, e sou bem certo, que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Tori pahandalai rambanti sa to pai ni kandari na pai o mai ni kansatiru matasi to pai nara karasi. Mas eu sei quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A primeira vez que eu fui pregar na Polônia, eles continuam sendo um comunista, só que é um comunista xaropezinho agora. Mas naquela época era ferro e fogo. Aí tal, eu não sei o que eles estavam pensando, mas o tiro saiu pela culatra. Eu estava em Varsóvia, lógico, eu sou descendente de uma família Koszynski, Wolinski, papai, não falo polonês, porque era a época da guerra, e o Dr. Getúlio Vargas proibiu falar outras línguas, eu não sei português. Se não fala português, cala a boca. Não? E aí, dá certo também, tá bom. Então, Deus abençoou de uma maneira tal que no final o chefe do partido, que tinha ido lá para anotar e me baixar a marreta, viu que alguém disse: esse homem tem dom de cura. Eu não tenho dom de cura, eu creio naquele que cura. Né?
E então o senhor tem... Não, não é assim. É que eu creio que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão vivos. Então, se você ora com fé e o doente crê, por quê? Ah, porque o meu filho ele não pode crer, porque ele nem sabe quem é ele. Está delirando, então. É o chefe da polícia. E o senhor crê? Sua esposa? Ele ficou meio assim. Bom, sendo chefe do partido, eu devia dizer que não cria, mas se é para a cura do meu filho, eu creio. Amém. Bom, mediante a tua, né? Eu lamento não sei falar polonês, né? Mas eu vou te dizer Dziękuję. Sabe o que é Dziękuję? Obrigado. Agradeci a ele. Então eu fui lá. Orei, e quando estávamos nos despedindo, o intérprete assim, o menino sentou na cama. Glória a Deus. Foi uma baderna em toda a Polônia, né? Um polaco do Brasil que não fala polonês, ele tem intimidade com o Todo-Poderoso. E a Deus, Partido Comunista, não pode me perseguir. Todas as vezes que eu vou à Europa, eu entro nos países que quiser. Sou tratado muito bem, porque eu estou com ele. Eu estou com ele. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O que é que é, irmãzinha? Eu tenho uma carta para o senhor. Uma carta. Que já foi, ela foi enviada, acho que já faz umas 3 semanas, mais ou menos. E tu esqueceste. Não, primeiro eu não me esqueci, depois sim. Primeiro ele pegou uma chuva terrível. Aí eu disse assim, Senhor, não deixa apagar a carta. Daí coloquei atrás da geladeira para secar. É de Fernão Ferro, é Portugal. A família, tá? Então eu estou entregando hoje. Tem que abrir com cuidado, porque às vezes eles mandam umas pelegas dentro de dólar. Mas eles botam o que assim? E eles estão assistindo. Aí eles estão assistindo. Eu tenho dito para eles assim, não façam isso, porque se o correio sabe, vai abrir, por lei pode abrir, né? Manda um cheque se quiser. Tá muito bem. Portugal, Ferro. Eles estão assistindo, viu, pastor? Atenção, meus queridos irmãos lusos. 50% do meu sangue é lusitano, o outro 50% é popolska, polonês. Portanto, que Deus ricamente abençoe Portugal. E se vocês querem aparecer aí em Portugal, é só combinar com as igrejas, como fizeram no passado, eu poderei ir. Só que não esqueça que eu sou casado, né? Sempre fui sozinho, né? A minha esposa é casada, não amasiada. Eu gosto que ela me acompanhe, né? E ter a companheira do lado vale a pena. Então, durante muito tempo eu preguei em Portugal e Deus abençoou. É uma coisa assim muito difícil. A Assembleia de Deus abriu as portas para eu pregar. E eles não me disseram quanto tempo. Não, quanto tempo eu fui pregando. E eles se admiraram que ninguém levantou para ir embora. E a maioria nunca tinha visto um brasileiro falar. O nosso português é suave, o deles é, né, meio diferente. Mas eles gostam de ouvir o brasileiro falando assim. E depois, no meio da pregação, eu estava assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No 7º aí, a senhora aí, o Espírito do Senhor está me dizendo que a senhora é paralítica. Houve assim, parte, ficou, não? E se ela não é paralítica? Ela está lá visitando, não? Levante-se e venha cá. Ela levantou e veio. Glória a Deus. Aí, mas a senhora não era paralítica? Era. Foi curada, não. Então, isto foi uma bomba em Portugal. Mas ele é um batista, porque o batista é conhecido no mundo assim, bom na palavra, mas zero em curas. Então eles queriam saber, não, eu creio na Bíblia de capa a capa. Glória a Deus. Prego e prego o que a palavra diz. Se a palavra diz que os apóstolos curavam os enfermos, eu não curo. Mas eu creio que Jesus não está mais velho nem mais moço, todos os dias ele se renova. Então, o Espírito de Deus estando presente e o povo crendo, acontece. Ó? E depois os fofoqueiros santos do Brasil
Começaram escrevendo, contando certas bênçãos, porque hoje o pastor João está já velho, cansado mesmo. Mas quando era mais jovem, 20 e poucos anos, quando eu comecei a namorar a Dona Maria, aquela menina bonita, ela era 1000 vezes mais bonita. Hoje ela está velha como eu. Cabelinho branco, bonitinho. E viu o que ela faz? Pinta o cabelo e deixa aqui branquinho. Para dizer que ela é velhinha, né? Então, ela é querida. Eu amo Dona Maria com o mesmo amor. Quando eu estava pregando em Pelotas, eu olhei assim. Glória a Deus. Tenho horror de mulher loira. Eu queria mulher de cabelo negro, assim, com devido respeito, assim como minha irmã. Podia ser até mulata. Mas Deus... Sangue de português, né? Mas dei de cara naquela loirinha, e ela muito safada, fez um sorriso assim, né? Aí eu pregando, se Jesus, quando terminar a escola dominical, que todo mundo, se ela vai casar comigo, eu estou pregando, irmãos. Estou dizendo que eu orei a Deus no púlpito, pregando, falando. Que ela fique sentada, todas as moças quando terminam, para calçada, ela ficou quietinha. Eu arrumando aqui, o pessoal passou da igreja, tudo lá na porta, esperando, né? Passou da igreja, era o pai dela. E aí, cheguei assim, como é teu nome? Maria. Tem namorado? Não, por quê? Quer casar comigo? Fala com o papai. Falei com o velho, pensa que o velho caiu das calças, não. Disse, olha, eu quero namorar, noivar e casar entre 4 e 6 meses. Eu só posso vir mais umas 3 vezes aqui, porque eu trabalho na refinaria. E não precisa perguntar, eu ganho muito bem. Ganhava muito bem. Não, eu sei tudo a teu respeito, disse o velho. Ok, muito bem. E Dona Maria começou a viajar comigo, depois casamos, né, pelo mundo afora. Né? E Dona Maria tem sido uma companheira, está resolvido aí. Ótima. Dona Maria só conversa assuntos sadios. Quando por aí, sempre é aquela conversa, com devido respeito às senhoras, querem saber algo mais, ela troca de assunto. Né? Então, ela é muito bem quista em Portugal, na Espanha, principalmente na Alemanha, né? E Suíça. Também estive na Suécia, Noruega, Dinamarca, Finlândia. E preguei na fronteira da Polônia com a Rússia, e a guarda deixando eu passar, fazendo que não me via. Quando Deus quer mesmo. E a fofoca foi lá para a China. E quando eu fui pregar no Japão, me levaram para pregar em Macau. E estava assim de líderes comunistas para me ouvir. Então, irmãos, é nunca meter política. Política e evangelho é a diferença da noite para o dia. O evangelho é luz, política é trevas, no sentido, né, espiritual. Portanto, não confunda. Seja sadio sempre nas coisas absolutamente corretas. Sim, eu te uso porque tu és correto. Eu não tenho prazer em pessoas que se dizem e não são. Todo aquele que é, mostra com a vida. Veja o teu entrar e o teu sair. E verifica se tu podes imitar o teu irmão. Então, imita as coisas boas. Que eu, o Senhor, farei de ti uma coluna viva. Eu sou o Senhor. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Pode verificar em todo o Brasil, não tem ninguém assim. Fale, eu interpreto, traduzo. Alguém diz, ele não interpreta, não, eu traduzo. Geralmente a interpretação é isso, é parecido isso, não. Ao pé da letra, né? E um dia eu estava na Suécia, alguém, bom, não era sueco. Eu disse, ele fala línguas. Não, mas ele está falando uma língua no interior da Ásia. Posso interpretar? Claro. Eu comecei a interpretar e passava para o sueco, é o que eu estava dizendo. E estava lá, o embaixador daquele país ficou emocionado. Queria saber como é que eu conseguia falar
Aí eu diga para ele que é coisa de Deus. O senhor tem Deus no coração? Ele ficou meio assim, trocou de assunto. Porque se eu dirijo a tua mente e teu coração, não há barreiras nem fronteiras. Jamais. Amém. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Misericórdia, quase 10 horas, eu recém comecei a falar. Que Deus ricamente nos abençoe, que o transbordar do Espírito Santo seja superabundante em nossas vidas. Esse dia eu estava orando, o Senhor me disse, diga para o povo que todo mundo, dentro de 2 anos, vão começar a passar problemas gravíssimos. Porém, a casa de dizimistas não terá problema. Glória a Deus. Porque eu zelo pelos meus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O que acontece é o seguinte, a roupa dos apóstolos não gastava. Irmãos, eu tenho roupa há 10 anos. Direitinho. Ah, ele é caprichoso. Bom, eu sou caprichoso, não tem dúvida. Mas isso aqui deve ter uns 8 anos. Porque crente que é crente não é relaxado. Porque relaxado é pecado. Você tem que zelar por aquilo que Deus te deu. Amém. Vocês um sapato, eu preferia aquele lá, mas ele me deu esse. Então, aleluia, vou andar com esse. Mas Deus está sabendo que eu quero aquele, vai tomar providência. Amém. Não sai dizendo para os outros, eu já estou falando isso só para dar uma ideia, né? Alguém disse, então por que tu não pede um carro? Eu, cruz credo. O senhor tem uma frota, pastor? Ela tem carro, vocês têm carro para me dar carona? Por que eu vou ser? Glória a Eu Deus. quando chego em Portugal, eu ando de carro para tudo que é lado, vou para a Espanha, vou para a França, que me levam, motorista. O dono do carro é motorista. Um dia eu falei isso para o meu rapaz, ele ficou meio assim, não, que ele não estava crendo, né? E o Espírito do Senhor disse, ele não está crendo. Muito bem, prepara o teu passaporte. Pai, prepara o teu passaporte. Eu levei, meu filho voltou, o queixo caído. O pai é admirado. Portugal, Espanha, na França. Ele ficou encantado na Alemanha, na Austrália, Holanda e Bélgica. Glória a Deus. Porque o nosso Deus não é Deus de confusão. É um Deus de alegrar o coração. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Só compartilhar com os irmãos. Isso que o pastor falou, que Deus é de alegrar corações, né? Lógico, lógico. E Dá um outro, não. Pegar o microfone. Quer dizer que os irmãos em Portugal estão me ouvindo, é? Um abraço a Lusitano para todos. então, a pessoa estava falando que Deus é um Deus de alegrar corações, né? Então, hoje nós vamos buscar o pastor João. E aí o Celso queria saber um outro itinerário que fosse mais livre do trânsito. E aí ia passando uma senhora na calçada, chamei, e ela explicou para o Celso, né, o que era, e começamos a conversar ali sobre o clima pesado, calor. E na conversa, vai e vem, falei para ela que nós estávamos indo buscar o pastor João, né, que era um pastor, que eu tinha 84 anos, a fofoca santa, né? Sim, sim, sim. E ali na calçada, o pastor vinha vindo, o pastor, eu apresentei para o pastor. Sim, sim. O pastor já fez uma oração para ela. E ela disse, hoje fazem 15 dias que eu perdi meu esposo. Então ela estava precisando dessa Sim. oração, de conhecer o pastor. E já trocamos o telefone, né? Então... Senhor, que ela possa ganhar essa senhora para ti e toda a família. Amém. Amém. Então esse Amém, é o nosso amém, Deus, amém. né? Esse é nosso Jesus. Sim, quase 10 horas. Glória a Deus. Que é a minha filha. Eu poderia pedir uma oração para aquele grupo dos meus colegas médicos que se reúnem. Sim. Nós vamos nos reunir de novo agora amanhã, Sim, sim. tá? O grupo, os formatos eram muito, mas hoje se reúne mais ou menos uns 22, 20, por aí, 23.
E aí, para que Deus me use lá no meio Amém. deles, né? Amém. Amém. E continue usando, porque eles têm muito respeito, pastor, pelas coisas de Deus. Eles mostraram assim, muito respeito, oraram comigo, se levantaram. Então eu creio que Deus tem um propósito com aquelas vidas ali. Deus tem um plano para cada criatura. Deus é contigo. Tora Baixatecam. Ser humilde debaixo da sombra da minha luz. Deu para entender sombra da minha luz? Já viu essa? Aprendi agora. Sombra da minha luz. Glória a Deus. Barbaridade. Pastor João? Porque luz intensa castiga os olhos. A luz de Jesus não é sombra mesmo. É verdade. Tem um pedido de oração da Deda de São Paulo. Ela pede oração por ela e pede pelo Davi Ascar, filho de Michel Ascar, um pastor de Bauru que o senhor conhece. Conheço, Ascar. Isso. Ele pede oração. Em nome do Senhor, que o Espírito do Senhor nesse momento entre nessa casa. Eu acho que é Mogi das Cruzes. É Bauru. Bauru, ali perto. Então, que essa família nesse momento seja envolvida pelos laços do eterno amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pastor João, que vocês conheceram, continua mesmo. Mais velho, não tem dúvida. Porém, eu creio. Glória a Deus. Não com fanatismo, porque a Igreja de Cristo não tem lugar para fanático. Mas creio com superabundante graça. Diga para o teu irmão, foi graça, irmão? Foi graça. Maravilhosa graça. Amém? Louvado seja o nome daquele que era, daquele que é e daquele que será sempre. Já faz tempo que o pastor João não viaja para o estrangeiro, pois um dia eu disse, Senhor Jesus, é muito bom eu viajar, porém eu amo muito. Eu amo muito. Ele disse, eu sei, tu ama muito o teu Brasil. E tu sabes, Senhor, que o Evangelho está sendo pregado assim meio, um Evangelho simples, meio barato. Eu gosto de um Evangelho que tenha fundamentos. Tu és amor, tu és graça, tu és poder, e por onde tu passa com o teu amor, embora sendo amor, tu arrasa as trevas. Louvado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. 10 horas e pouco. Que Deus ricamente nos abençoe e faça resplandecer as janelas dos céus que, da parte de Deus, estão abertas. Amém. Totalmente. Amém? Amém. Deus quer que a luz do sol da justiça venha raiar no nosso viver. Cada momento, conforme for passando, abra uma boca e eu vou encher daquilo que eu quero que o povo deve saber. Eu sou o Senhor. Amém. Então, Deus tem coisas tremendas para todos aqueles que, para todos. Diz assim, diz que Deus é um Deus diferente, é para lá diferente, Ele não faz acepção de pessoas. Ele usa o grande, usa o pequeno, usa o miudinho, para cada um Ele quer fazer o melhor. Amém? É coisa linda de ver Deus operar. É coisa linda de ver Deus operar. Louvado seja o nome daquele que era, daquele que é e daquele que será sempre. Aqueles que estão em Cristo, somos. Não é que vamos ser. Somos nova criatura. E as coisas velhas já passaram. Já foram. Tudo se faz novo. É aquele hino. Cada momento me guia o Senhor. Cada momento favor. Sua presença me outorga vigor. Cada momento sou teu, ó Senhor. Sou teu, ó Senhor. Então, essa é a nossa oração cantada. Né? Cada momento sou teu, ó Senhor. Amém? Eu não preparo nada, falando assim na hora, né? Conforme Deus manda, vou falando. Que é minha filha.
perfeitamente. Uma jovem senhora vai ter o testemunho. Não. A Maria levantou para ver quem era. Eu me impressiono, pastor. Fala no microfone. Eu me impressiono comigo mesmo. Olha. Há uns meses atrás, a maneira que eu era e a maneira que eu sou agora. Eu sou Para melhor? 10 vezes melhor. Aleluia. E pretendo ser melhor ainda. Glória a Deus. Glória a Deus. O amor que, Eu te mostrarei. o amor que eu tenho por Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, é Amém. tão grande Glória a Deus. que chega a doer no meu peito, tanto que eu temo Ele, tanto que eu amo Ele. Eu sou capaz de qualquer coisa por Ele. Amém. E eu jamais imaginei que eu seria uma pessoa assim. Eu critiquei muito os evangélicos por 20 anos. Que beleza. Eu critiquei E hoje muito. está mergulhando lá de cá. Mergulhei de ponta cabeça. Glória a Deus. De ponta cabeça. Eu jamais imagino como é que seria viver agora sem Jesus Cristo. Para retroceder seria Não, terrível. não retroceder. Pode me matar ali. Eu te mato. Não, pode matar, porque eu não vou voltar atrás e ser o que era. Não tem. Só daqui pra frente, cada vez mais com Deus. Subindo sempre a montanha Com que certeza. liga ao trono. Amém. Eu sou tão feliz, tão feliz. Eu tenho uma paz, uma calma, que eu nem não sei de onde é que eu consegui. Glória a Deus. E eu tenho como testemunha da minha vida Sim. anterior. A pastora sabe um pouco, mas os meus filhos Sim. sabem como eu era. Glória a Deus. Quando Jesus entra no coração, ele muda. Ele mudou total. Eu nasci Ele de não novo. muda assim, ele está mudando constantemente. Glória a Deus. Glória, sim. É Eu, verdade. eu amo demais. Eu que tinha medo do Senhor, não tenho mais medo. Dentro do Senhor Jesus? Senhor, Fala de mim, logo desse pobre coitado. eu não queria ver ninguém, Senhor, de jeito nenhum. E agora eu fico ansiosa para vir aqui. Obrigada, pastor. Glória a Deus. Deus é bom, hein? Mas ela tá bonita hoje, né? Ela, como ela pintou. Bonita, hein? Atenção, filma ali. Para amanhã depois algum rapaz. Ela é solteira, viu? Ele vai filmar ali ela direitinho. Não dá? Não dá. Tá ali. A outra Muito bem. pessoa. Tem outra. Ela não quer, ela tem que Ela não sentar no quer? sofá lá, daí ela aparece. Ó, amigo, microfone. Tá, o que tu vai falar? Tem 2 testemunhos para Então tá, vai pegar ali. Fica ali do lado da mamãe. Passar na Vai ficar aqui do lado do vovô. Pode passar agora. Olha pode aqui passar. que bonitinha a minha Senta neta. ali, Vem cá, senta vem do cá. lado, senta Pega do aqui o micro. lado. E senta, senão tinha que... Pega aí o centro. Senta aí. Você tá na Bíblia não, né? Ai, Arrumar os cabelos, né? Vamos Já lá. que fez propaganda. Vovô, o senhor, olha que o senhor também tá bonitinho na internet. Ah, é? Agora, deixa o Ayrton mostrar ali, vou mostrar. Isso aqui é ao vivo, olha. Olha aí que bonitão, hein? Bom, tem 2 testemunhos, irmãos, de oração. Um da Carolina Moreira. Ela pediu oração, acho que foi semana passada. E tem esses 2 testemunhos, então. Paz do Senhor, irmãos. Pedi oração no último culto e graças dou a Deus e a todos os irmãos que oraram. Meu avô já está bem melhor, com alta programada. E meu tio já está melhor na UTI e terá alta. Glória a Deus. É o mínimo que Jesus faz, né? É verdade. E tem um outro irmão que o nome dele aqui é Pedrão Deschamps. Se eu falei certo sobre o sobrenome, né? Ele diz assim: eu quero agradecer ao Senhor Jesus. Pedi oração para o Vinícius, que estava na UTI em estado grave, e há 4 dias ele teve alta. Amém. Glória a Deus. E tem muitos pedidos de oração, vovô. Tem várias pessoas pedindo oração em línguas. O Elinaldo, amanhã é o aniversário dele, ele quer uma oração em línguas. Aí tem outra irmã aqui pedindo também. E muito pedido de oração por saúde. É verdade. Vários pedidos. Então, Glorioso Deus, toda honra, glória e majestade ao teu nome. Esse irmão que pediu que orasse em línguas. Bom, línguas são celestiais. Varão valoroso, não temos, eu sou contigo por onde quer que andares.
Entrega inteiramente a tua vida no meu caminho e verás o que eu farei. Amém. Amém. E os outros pedidos de saúde? E os outros pedidos de saúde, levanta a mão, você que está em casa. Mais alto, aí. E segura agora. Aí vai a bênção da saúde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estou falando sobre a orientação do Espírito Santo que governa a minha vida. Amém. Que seria eu se não fosse o Espírito Santo governar a minha vida. Mas com ele dá tudo certo, sempre. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Amém. Mais os pedidos de oração? Sim, aqui tem todos os pedidos de oração. Jesus, tu sabes ler. E amplia isso aí em cima. E que a resposta venha ao pé da letra. E que essas pessoas que receberem a resposta sacrossanta possam dar testemunho. Não é testemunho, é testemunho de que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Por quê? Porque Jesus não sabe mudar, Ele é o que Ele é sempre. Como nós também devemos ser. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Não, irmãozinho, quer que há, meu irmão? Posso pedir um pedido de oração? Desde fevereiro de 2015 foi liberado minha aposentadoria em Brasília. E aqui em Porto Alegre está um vai e vem, eles negam toda hora. Eu tenho 36 anos e 8 meses de carteira de metalurgia e eles não acham isso. Então vai para Porto Alegre e eles acham um defeito. Daí vai para Porto Alegre, eles concordam com aquilo e acham outro defeito. E até hoje não saiu. E eu queria em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fica amarrado. Esse grupo está inventando caso. Que o teu servo, dentro dos próximos 21 dias, tenha a solução na mão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é que nós oramos. Amém? Amém. Senhor, todos os pedidos de oração que há em mente possa ser respondido ao pé da letra. Foi, irmão? Eu só queria saber assim, se o senhor pode, se Deus pode falar algo assim, se há algo que eu estou fazendo de errado, que isso está trancando. Qual o mistério disso que não é liberado? Se é um erro, se é uma falha para mim consertar, eu não estou enxergando, eu não vejo. Não é nada disso. Não é nada disso. Deus está te preparando, está te moldando para fazer coisas grandes e úteis. Tá bom? Dá glória a Deus e quando Deus liberar, você vai ser difícil. O irmão pode sentar, ficar quietinho aí. Eu vou te usar. Porque eu sei o que vai na tua mente, o que vai no teu coração. Eu sou contigo. Amém. Glória a Deus. Que Deus ricamente nos abençoe. Olha lá, pessoal, 10 e 10. Tá? Que Deus abençoe o pessoal lá em Portugal, na Espanha, e aqui na América do Sul, e por onde as ondas amigas estão levando a mensagem. Tá? Eu sou um homem simples, mas que creio fielmente que Deus é Pai, jamais padrasto. Amém? Glória a Deus. Nunca o Senhor me deixou na beira da estrada. Sempre quando eu só posso caminhar mais 15 e caminhava 30. Né? 30, caminhava 60. Né? Porque mas eu caminhei tudo isso. Deus é Deus. O que quer dizer Deus é Deus? Deus não é de confusão. É de alegrar o coração. Bota a mão assim no coração. Senhor, a alegria transbordante em nossos corações. Agora, mão na testa. E pensamentos positivos selados pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. E as nossas mãos direitas erguidas, tudo que tocar a partir de hoje torne-se em bênção para a honra e glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, eis-nos aqui, usa-nos. Amém? Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Encerrou. Deus abençoe, irmãos. Aleluia. Desculpa, eu falei um pouquinho demais, 10 e 15. Que Deus te abençoe. Na próxima semana nós estaremos. A Maria Dona Maria